Sigmund Freud, foi o meu mestre, é um ser humano a quem eu devo muito, mal interpretado, bem interpretado, trouxe um verdadeiro inferno, né, para o século XX. Como dizia ele quando chegou aos Estados Unidos para dar sua primeira palestra, ele disse: eles acham que eu vou trazer uma grande coisa, mas eu vou trazer a eles a praga, né? E quando ele se referiu à praga, ele dizia que a psicanálise iria colocar uma questão tão central e que, para minha grande alegria, e certamente para a alegria do espírito de Freud, ao lado do espírito de Shakespeare, que nesse dia, nesse encontro tão precioso, tem uma celebração importante. E qual é a celebração? O Facchini, indiscutivelmente, inaugurou essa celebração ao dizer a todos nós: as emoções precisam caber. Isto não é uma conclusão, isto é uma premissa, isso não é o final de um raciocínio, isso é o início de um projeto que o Facchini muito bem traduziu como um projeto H, um projeto do fator humano nas organizações para o século XXI. O século XX foi um século racionalista, o século XX foi um século objetivista, o século XX foi um século cientificista, materialista. Os grandes senhores do século XX foram Darwin, Freud, que tinha o seu pessimismo em relação aos humanos muito profundo, né? E certamente Marx, que criou aí uma grande dificuldade com a dialética da história. Vocês todos conhecem essa história. O século XXI inaugura uma possibilidade. E se vocês, com o nosso estímulo, com a nossa fé, se nós formos suficientemente corajosos, ali pelo 2050, 2040, pessoas estarão sentadas em salas como essa dizendo assim: nós conseguimos incluir a condição humana essencial, as emoções, os instintos, a estrutura fundamental da mente humana nas organizações. Esse é o desafio que está posto aqui. E repito, ele não é uma conclusão, ele é uma premissa. E ao ser arguído pela nossa coordenadora sobre a natureza do ser humano, eu gostaria muito de me fundar numa frase de Freud, e que certamente acolhe Shakespeare, acolhe as ideias do Facchini. O homem não é senhor na sua própria casa. Vou repetir: o homem não é senhor na sua própria casa. E quando Freud disse isso, e assustou o mundo com isso, ele disse o seguinte: o inconsciente existe. E o que é o inconsciente? O inconsciente é a mente que funciona em mim e que eu não vejo. Porque até Freud, e com raríssimas exceções, uma delas é Shakespeare, todos nós pensávamos que a mente se reduzia à consciência, que a mente se reduzia à razão, que a mente se reduzia aos movimentos que eu vejo dentro de mim. E Freud disse: existe uma mente que funciona em você e que você não vê. E essa afirmação foi uma paulada significativa na cultura. Coube a Shakespeare, como a outros, como coube a Dante, como coube a Petrarca, como coube a Fósforo, como coube a Renascença toda, prenunciar isso. Coube a Freud dar isso uma feição científica. Coube a Freud dizer: há uma mente em você funcionando que você não enxerga. E a segunda paulada que deu Freud: e essa mente que você não vê produz a mente que você vê.